Perfetto, então, buongiorno a tutti, benvenuti, bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Comitê ESG Sustentabilidade da Italcam. Esse nosso webinar é o terceiro desse ano e antes de introduzir a temática que vamos tratar e os nossos palestrantes, pretendo agradecer ao Italcam, principalmente, o Comitê ESG Sustentabilidade e os nossos diretores, a coordenação e, obviamente, em específico, hoje, agradeço ao Grupo La Pastina por estar aqui conosco para falar de um tema tão importante, mas ao mesmo tempo também bem gostoso, né? Porque vamos falar de cultura organizacional e alimentação saudável. Eu sou Filippo Mariani, eu sou diretor de novos negócios da Fábrica e sou um dos diretores do Comitê ESG Sustentabilidade do Italcam. Então, como eu disse, hoje a gente vai conversar, vai falar, aprofundar a relação entre a alimentação saudável e a produtividade no trabalho. Uma relação que é bastante significativa e bastante importante. Como italiano, como bom italiano, sei bem quanto é importante e quanto nós damos importância a uma dieta equilibrada ou ao alimento em geral obviamente quanto isso tem impacto na nossa tanto na nossa saúde física quanto obviamente na nossa saúde mental e consequentemente isso influencia a nossa produtividade e a nossa atitude verso o trabalho. Então, falando depois de cultura organizacional, que é aquela parte que desempenha um papel fundamental dentro da empresa para promover hábitos saudáveis, para incluir uma alimentação equilibrada e para oferecer também momentos e pontos de reflexão para os seus funcionários e depois para que esse conceito possa se expandir e ser, como dizer, compartilhado e assuntos como hábitos para os demais. Em resumo, antes de passar então a palavra ao especialista do Grupo La Pastina, eu acho importante, né, ressaltar quanto é importante, na verdade, investir em uma alimentação saudável, que não é apenas um benefício para a nossa vida, nossa saúde ao longo prazo, mas é algo importante também quando falamos de impacto positivo na produtividade, na moral da equipe e, consequentemente, antes da retenção dos talentos, pois uma atenção e um carinho específico, especial versus os próprios funcionários é algo que faz diferença quando falamos do branding awareness do nosso funcionário, da nossa força de trabalho. Então, agora, sem quiser me estender muito, eu vou introduzir a Flávia Zibordi Camargo, também ela com um bom sobrenome italiano, que é especialista em nutrição clínica funcional, formada pela PUC di Campinas, pós-graduata em Gestão Estratégica e Meio Ambiente pelo Instituto Mauá de Tecnologia, é consultora em sistema APPSC, análise de perigo e produtos críticos de controle, especialista em nutrição clínica funcional e responsável técnica do Grupo La Pastina desde 2020. E o Renato Trivellone, também ele bem italiano come origem, Valeu. que é analista de comunicação do Grupo La Pastina e que hoje terá a honra e o prazer de nos instruir, de nos municiar com mais informações, mais noções importantíssimas. Então, muito obrigado a Flávia e Renato e, por favor, sinta-se em casa, porque estamos em casa. Obrigado, Filipe. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu queria reforçar aqui em nome do Grupo La Pastina, é um prazer estar com vocês hoje aqui juntamente com a Flávia, né, para discutir esse assunto tão importante e também tão delicioso, né, que é a cultura organizacional juntamente com a alimentação saudável. Bom, como o Filipe falou, né, meu nome é Renato, eu sou analista de comunicação do Grupo La Pastina, né, estou na empresa há 7 anos. E vou começar aqui essa nossa conversa, né, apresentando um pouquinho aqui da empresa, né, para poder introduzir justamente esse assunto, né, referente à cultura organizacional, um pouquinho do nosso jeito de ser. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Pronto, já está aparecendo, né? Então, vamos lá. Bom,
Eu quis trazer já de cara esse primeiro slide, né, que fala ali, né, os desbravadores, nosso jeito de ser. Aqui no Grupo La Pastina, né, nós nos referimos, né, a cada colaborador como um desbravador da enogastronomia, né? Todos nós somos desbravadores. Então, a gente tem esse lema aqui, quando a gente fala de cultura organizacional, que é o desbravadores, nosso jeito de ser. E falando um pouquinho do Grupo La Pastina, né? Bom, o Grupo La Pastina é uma empresa familiar, uma importadora de alimentos e vinhos gourmet. É uma empresa familiar com 77 anos de história. Hoje nós estamos já na terceira geração da família no comando da empresa. E nós temos uma solução completa, né, de alimentos e vinhos, né? Esse é um dos nossos principais diferenciais frente às outras importadoras, né, aqui do mercado. E passando um pouquinho, o nosso centro de distribuição, então, ele é um dos maiores, né, e mais modernos aqui da América Latina no segmento, né? Ele fica aqui na Presidente Wilson, em São Paulo. E eu quis trazer aqui algumas coisas para poder apresentar para vocês, então, referente a esse centro de distribuição. Então, ele tem 1.500 metros de câmaras climatizadas, 11 mil posições de pallets, tem uma capacidade de armazenagem para 500 containers, e foi construído dentro dos padrões de sustentabilidade. Então, quando eu me refiro a isso, envolve desde a parte de logística reversa por compensação ambiental, né, toda a nossa estrutura foi pensada aí para proporcionar, né, o melhor uso possível da luz natural, né? A gente tem uma estação de tratamento de esgoto aqui na empresa, então a gente faz esse tratamento e a reutilização da água, né, nos vasos dos sanitários para irrigação dos jardins, faz coleta seletiva. Eu falo que isso seria um outro tema à parte, realmente, ali uma palestra à parte para poder discutir esse assunto, né? Isso realmente está bem enraizado aqui na nossa empresa. Aqui tem algumas imagens, né, referentes a este centro de distribuição, né, onde também fica o nosso centro administrativo, nosso escritório. E entrando um pouco mais aqui agora no detalhe do nosso negócio, o Grupo La Pastina tem 3 unidades de negócios. Então, temos a La Pastina, que carrega o sobrenome da família, a World Wine e a Enosteria Vinicusina, que é o nosso restaurante de, né, de gastronomia mediterrânea, né, do sul da Itália. Eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre cada unidade. A La Pastina. Então, como eu mencionei, a La Pastina, ela é a nossa unidade que possui um vasto portfólio de alimentos e de vinhos, são cerca de 800 SKUs no total, né, dentre os quais 150 produtos são referentes aí à nossa marca própria da La Pastina, né, então a gente tem ali uma ampla linha ali tanto de, isso falando de do portfólio geral, tá, pessoal, de massas, de atomatados, de azeites, um amplo leque de vinhos, e nós atuamos com uma distribuição multicanal. Então, a gente está presente tanto no varejo, né, atendendo o consumidor final, como também o público B2B, que são os hotéis, as grandes redes de restaurantes, os clubes em geral. A La Pastina, como eu mencionei, já pensando nessa vertente do varejo, nós temos a Casa La Pastina, que é a nossa loja conceito, que fica localizada na Oscar Freire, em São Paulo. Inclusive, convido vocês a conhecerem, o pessoal que está nos assistindo, que é de São Paulo, é um polo enogastronômico de fato. Então lá a gente proporciona desde da parte de empório para você poder adquirir os nossos produtos, mas também tem a rotisserie, tem café, tem paneteria, tem o nosso restaurante da enosteria, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então convido vocês a conhecerem. Agora, falando um pouco aqui da World Wine. A World Wine é a nossa segunda unidade de negócio, tem 25 anos, né, de história. E qual que é o mote da World Wine? O vinho certo em qualquer momento, né? A gente fala que a World Wine não é uma importadora de vinhos, mas nós somos curadores de experiências. Isso está enraizado em todo o conceito do grupo, tá, pessoal? A World Wine, ela tem aí um portfólio de cerca de 2 mil rótulos, né, de vinhos, e também uma distribuição multicanal, atende tanto o B2B como o B2C, o consumidor final, como também os nossos clientes ali, empórios, restaurantes, clubes em geral. E eu trouxe aqui dois pontos também para vocês mergulharem um pouquinho mais em todo esse conceito da World Wine, que é o quê? A World Wine ela foi responsável por trazer ao Brasil a categoria de vinhos orgânicos e biodinâmicos, então nós somos pioneiros no Brasil em referente a este conceito que hoje virou uma tendência, né, muito forte, absoluta, de consumo em todo o mundo. E eu trouxe aqui dois prêmios também que a gente recebeu da Ideal, da Adega Ideal, que a World Wine ela é a maior importadora de vinhos premium, né, do Brasil, e a maior importadora de vinhos da França e do Uruguai também.
né, considerando aí alguns dados aí referentes ao consumo no último ano. E a Inosteria é a nossa terceira unidade de negócio, é o nosso restaurante, como eu mencionei, e ele leva justamente os nossos clientes ali, os amantes da enogastronomia, a vivenciarem uma completa imersão mesmo no sul da Itália, né? O nosso restaurante está sob comando do chefe Douglas Benatti, e nós temos duas unidades desse restaurante. Então, ele fica na Vila Nova Conceição, ao lado de uma loja da World Wine, né? Eu acabei não mencionando, mas a World Wine, ela tem 19 lojas em todo o Brasil, tá, pessoal? Então, é bem provável que vocês tenham aí também uma loja World Wine próxima da residência de vocês. Visitem o site depois para conferir os endereços direitinho. E a nossa segunda unidade da Inosteria fica dentro da Casa La Pastina, como eu mencionei, completando aí esse polo enogastronômico. E aqui eu trouxe um slide para falar do nosso propósito, né? Então, qual que é o propósito do Grupo La Pastina, diante de tudo isso que eu falei? Nós acreditamos que quem tem acesso à boa mesa vive mais feliz. Então, para isso, o Grupo La Pastina cria condições para que muitas pessoas tenham acesso ao melhor da cultura enogastronômica. Então, esse é o nosso propósito e a razão da nossa existência. Então, diante disso, né, pessoal, como eu mencionei, né, o nosso objetivo aqui é proporcionar realmente experiências, né, quebrar aquele tabu que o vinho ele deve ser consumido, né, somente numa ocasião especial. Não, né, o vinho ele pode e deve ser consumido em qualquer momento, né, no momento em que for especial para você, de fato. Então, isso está muito enraizado em todas as ações que a gente faz aqui, como marca, né, tanto a La Pastina como a World Wine, e agora, claro, também a Inosteria. Mas o meu objetivo aqui, né, até falando como um profissional também de recursos humanos, né, de comunicação juntamente aqui com a nossa equipe, é proporcionar justamente esse propósito, trabalhar esse propósito, primeiramente de dentro para fora, né? Então, isso aqui é o que a gente busca fazer, né, diariamente aqui na empresa, pensando aí primeiramente nos nossos colaboradores, né? Então, a gente espera, né, que eles também tenham essa experiência, né, esse contato com a nossa cultura enogastronômica de fato, e isso está muito enraizado aqui na nossa cultura organizacional. Então, tanto que um dos nossos valores, né, é a paixão, e uma das nossas competências organizacionais é a paixão e o comprometimento. Então, quando a gente fala de paixão e comprometimento, o que a gente quer dizer com isso? Então, justamente, reforça o fato de que nós somos, sim, apaixonados pela enogastronomia, né? Isso é de cara, assim, é a primeira coisa que a gente fala, né, quando a gente recebe aqui um novo colaborador, né, que a gente vai abraçar ele e levar ele para essa imersão também nesse universo enogastronômico, e que nós adoramos compartilhar, né, tanto os nossos conhecimentos com outras pessoas, né? Então a gente faz isso primeiramente aqui de dentro para fora, como eu mencionei, por meio de várias ações que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, a Flávia vai entrar agora nesse assunto, mas o nosso objetivo, então, é justamente promover mesmo esse contato com os nossos produtos, promover experiências para que os nossos colaboradores também tenham essa imersão, conheçam o produto que eles estão trabalhando, não somente as áreas do comercial e de marketing, que, logicamente, tem um contato diário, né, com esse produto, mas também os outros colaboradores dos diversos departamentos da empresa, eles também têm esse contato diário com os produtos, e a gente trabalha de uma maneira para que realmente cada um se torne um embaixador da marca, né? O embaixador do Grupo La Pastina, dos produtos que a gente tem no nosso portfólio. Então, isso é o que a gente busca fazer realmente diariamente aqui na empresa. Eu agora, sem mais demoras, acho que eu já até falei muito, mas eu vou convidar agora a Flávia aqui a dar sequência. Vamos, vamos. Senão não sobra tempo para eu falar desse assunto que é tão extenso, né? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecê-los, tá, pela oportunidade de estar falando sobre um assunto que é minha paixão, que é alimentação, né? E falar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo no Grupo La Pastina, especialmente aqui na Matriz. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Importante a gente entender, né, que a alimentação saudável é aquela que garante, né, que o organismo esteja recebendo todos os nutrientes que ele precisa. E uma alimentação saudável, ela precisa ter variedade, equilíbrio, quantidade e segurança. O que significa aqui, no caso, a questão de segurança? A segurança é que o alimento, a gente sempre fala, né, que ele tem que ser bom, ele tem que ser gostoso, mas ele tem que ser seguro. Ele não pode levar a nenhuma consequência negativa do ponto de vista, vamos dizer aí, de causar
uma doença transmitida por alimentos, né? E uma alimentação saudável, então, ela é baseada nas práticas alimentares e ela sempre deve levar em consideração, né, o significado social e cultural dos alimentos. Quando a gente fala em alimentação saudável, a gente tem que ver que cada público, cada raça tem as suas especificações. E isso é muito importante que a gente leve em consideração quando a gente está falando em uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, ela é baseada, né, ela leva a 3 situações: a saúde, logicamente, a qualidade de vida e a vitalidade, né? Quando eu falo em saúde, o que é saúde? É o completo bem-estar físico, mental e social, né? Não é somente a ausência de doença, porque às vezes a pessoa tem muito aquela coisa de falar: ah, eu tenho saúde, eu não tenho doença nenhuma. Só que hoje esse conceito, né, preconizado pela própria Organização Mundial da Saúde, é que é o completo bem-estar físico, mental e social. A gente vai ver um slide mais para frente que fala melhor sobre isso, né? E aí a gente vem com o segundo ponto, que é a qualidade de vida, né? Que é um conceito multidimensional que compreende as condições que a gente falou há pouco, que é o bem-estar, que está relacionado às condições físicas, sociais e psicológicas. Então, a gente acaba tendo essa roda, né? Então, tudo isso precisa estar em equilíbrio. Não basta eu ter, às vezes, uma condição física boa, se eu tenho uma deficiência no meu social ou no meu psicológico. O equilíbrio entre tudo isso é de grande importância para que a gente tenha o que a gente chama de qualidade de vida. E a saúde mais a qualidade de vida, obviamente, vai levar à vitalidade, né? Que vitalidade é o quê? É a característica que a pessoa tem de ter energia, de ter vigor, de ter disposição, né? São aquelas pessoas que você olha e você olha para ela, você fala, essa pessoa tem vitalidade, né? Tá no gesto, tá na maneira de falar. Então, isso é muito importante. Então, lembrando que a qualidade, né, a alimentação saudável, ela leva à saúde, à qualidade de vida e finaliza com a vitalidade. Está tudo ligado, mas eu acho que toda pessoa que gosta de viver, o que ela quer é justamente ter essa questão da vitalidade. Mas vamos entender um pouquinho, né? Talvez fique um pouquinho técnico, mas eu acho que para quem está ouvindo é muito importante entender um pouquinho alguns conceitos, né, de alimentação e nutrição. Então, a gente não pode esquecer que quando a gente fala em nutrição, a gente está falando de uma ciência, né? Quando a gente fala que uma pessoa está bem nutrida, a gente está falando daquilo que ela ingere, digere, absorve, transporta, utiliza e elimina, que são os nutrientes, né? Então, quando eu faço uma escolha saudável, eu estou pensando nos nutrientes que eu estou ingerindo, né? E isso é a parte da nutrição. E voltamos aqui àquele conceito que eu falei agora há pouco, na importância da implicação social, econômica, cultural e psicológica do alimento, né? Então, se a gente pega uma determinada população que tem determinado hábito, eu não posso muitas vezes falar, ah, isso não é saudável e tirar. Eu tenho que verificar a melhor maneira de introduzir aquilo que é saudável e muitas vezes modificar uma preparação que pode não ser saudável, mas a gente pode manter o mesmo alimento de uma forma mais saudável. E alimentação é o processo pelo qual a gente adquire os alimentos do mundo exterior. É o ato de comer, né? Então, a nutrição é tudo aquilo que traz, que a gente tem como benefício, né? Que são os nutrientes que a gente vai ver um pouquinho. E a alimentação é o ato de comer, na realidade, né? A digestão, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, que a digestão tem início na boca, né, e no estômago, mas é no intestino delgado que ela se completa. E uma coisa importante da digestão é que a gente começa a liberar suco gástrico, determinadas enzimas,
quando a gente olha para um alimento, quando a gente sente o cheiro de um alimento, e até mesmo quando a gente pensa num alimento. Então, é muito importante a gente lembrar, porque tem aquela coisa, né? Nossa, eu vi uma coisa, estou salivando, né? Então, é muito esse conceito da digestão, tá? Então, lembrando que ele começa na boca, passa para o estômago, mas ele é finalizado na questão do intestino delgado, tá? Quais são os principais nutrientes que a gente tem? Né? Então, a gente tem aquilo que a gente chama de macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras, e temos os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, e as fibras que estão inseridas nos macronutrientes, e temos a água. Importante lembrar que a água é considerada um alimento, ela é um nutriente pela sua importância, né? E ela é tão importante por quê? Porque o nosso corpo, ele é formado por praticamente 70% de água, né? Então, a gente tem muitos estudos e relatos, né, que dizem que sem água, a sobrevivência ela é 4 vezes menor. Então, a gente sabe que uma pessoa ela até consegue ficar um tempo sem se alimentar, mas ela não conseguiria ficar um tempo viva sem a hidratação. A gente trabalha, de um modo geral, uma recomendação calórica. Então, carboidratos em torno de 45% a 65%, proteína de 10% a 35% e gorduras totais de 20% a 35%. Isso das calorias diárias. Lembrando que essa recomendação ela é sempre individualizada. Então, eu tenho uma necessidade calórica devido à minha idade, ao meu peso, à minha altura. O Renato, por exemplo, ele tem uma outra necessidade, porque ele tem uma outra idade, um outro peso e uma outra altura. Então, quando a gente vai fazer um cálculo para verificar a necessidade calórica de uma pessoa, a gente leva essas características individuais da pessoa em necessidade, né? Para a gente avaliar bem, a gente leva isso em consideração. Falando um pouco dos macronutrientes, né? Qual que é a função? Cada macronutriente tem uma função específica. Os carboidratos, eles fornecem energia para o nosso corpo. Eles são o nosso combustível. E onde a gente encontra carboidrato? Nas massas, no arroz, no mel, nos pães, no açúcar e nos tubérculos, na mandioca, na batata. E como a gente viu, é importante que a gente tenha uma quantidade de carboidrato na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então, por que isso é tão importante? Porque a gente tem muito aquela coisa, eu não posso comer carboidrato, ou eu só posso comer proteína. Então, tem alguns conceitos que a gente acaba vendo por aí, mas o mais importante é o equilíbrio e, claro, é a qualidade do carboidrato que a gente vai estar ingerindo. Então, eu tenho massa, tenho arroz, mas eu também tenho açúcar, né? Então, é o equilíbrio entre tudo isso e a qualidade do carboidrato que eu vou escolher no meu dia a dia que vai dar a diretriz que vai levar lá a nossa saúde e a nossa alimentação saudável. As proteínas são extremamente importantes porque elas fazem a construção e a manutenção dos nossos órgãos, tecidos e células. Então, onde a gente encontra? Nas carnes, nos ovos, leite, derivados e também nas leguminosas. Isso justifica por que eu consigo ter uma pessoa vegetariana ou um vegano que consegue ter uma ingestão proteica adequada, porque eu também tenho fonte de proteína no reino vegetal. Tá? E as gorduras totais. Talvez aqui esteja o assunto um pouco mais extenso, né? Porque as gorduras é importante a gente deixar claro os seus benefícios e os seus malefícios também. Então, as gorduras totais, né? Elas fornecem energia também para o nosso corpo e elas são muito importantes na absorção das vitaminas A, D, E e K. Então, uma pessoa que ingere uma quantidade muito baixa de gordura, ela acaba tendo dificuldade para ingerir, né, para absorver
essas vitaminas. E gorduras totais eu encontro em cremes, manteigas, óleos e azeites. Agora vamos ver a diferença entre as gorduras, né? Porque isso é muito importante. Então, eu tenho a gordura saturada, que é a gordura presente nos alimentos de origem animal, carne, manteiga, queijos, leite. Essas gorduras têm que ser ingeridas em pouca quantidade, porque a gordura saturada, ela não é tão benéfica para o nosso organismo. É essa gordura saturada que, se consumida em excesso, ela pode levar, a grosso modo, ao entupimento das nossas artérias. Aí a gente tem as gorduras insaturadas e poliinsaturadas, que vamos dizer, a grosso modo, que são as gorduras do bem. São aquelas que podem ser ingeridas numa quantidade um pouco maior, com uma maior frequência, mas sempre com equilíbrio, que é o azeite, são alguns óleos e as oleaginosas, como nozes, castanhas. Então, são gorduras presentes nos alimentos de origem vegetal. Então, é muito importante que a gente faça uso frequente dessas gorduras. Aí a gente tem a gordura trans, que é a gordura presente em alimentos industrializados em alguns tipos de preparações, como margarinas, biscoitos, sorvetes, salgadinhos, que já é uma gordura que não é benéfica. Então, ela precisa ser ingerida também com bastante moderação. Aí, então, de gordura a gente viu que a gente tem esses 3 tipos de gordura. A gente pode ingerir a gordura saturada, insaturada, poliinsaturada, com equilíbrio, dando preferência à gordura insaturada ou poliinsaturada, porque gera benefícios para o nosso organismo. A fibra. A fibra é o nosso grande aliado do funcionamento intestinal, né? E a gente encontra nos alimentos de origem vegetal e nos alimentos integrais. As vitaminas estão presentes em várias funções biológicas, né? E a gente classifica em vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. Então, são aquelas, como a gente viu, que são absorvidas na presença de gordura e aquelas que são absorvidas na presença de água. Então, vocês veem como a água é importante também, a boa hidratação, para que a gente faça absorção de algumas vitaminas, como do complexo B e a vitamina C. Os minerais também estão presentes em várias funções no nosso organismo, dentre elas a contração muscular, a coagulação sanguínea, processos digestivos, transporte de oxigênio. Então, os minerais, eles estão presentes nos vegetais, estão presentes nas carnes. Então, é muito importante que a nossa alimentação seja uma alimentação diversificada, né? Que a gente tenha os macronutrientes e a gente tenha os micronutrientes. Então, aquele prato colorido, aquele prato bonito, né? Aquele prato que a gente coloca, que você olha e você fala, nossa, dá vontade de comer, ele é bastante importante porque eu vou ter uma diversidade no meu consumo, principalmente de vitaminas e minerais. Aqui a gente tem a pirâmide, que é a pirâmide da USP, que eu gosto bastante. Então, ela gera aí esse equilíbrio, né? Então, os cereais, pães, tubérculos, que são nossa fonte de carboidrato, é a base, né? A nossa energia. Depois a gente tem as hortaliças, frutas, que vêm logo acima, né? Que são a nossa ingestão de vitaminas, minerais e fibras. E depois a gente vai subindo e a gente vai ver que os açúcares e os doces e os óleos e as gorduras estão lá em cima. Então, é importante, mas num consumo pequeno e levando em consideração sempre, especificamente no caso da gordura, no tipo de gordura. E na base, né, como a gente falou lá da importância, o bem-estar psicológico, emocional, a gente tem atividade física. O movimento, a atividade física é de grande importância para a manutenção da nossa saúde, da nossa qualidade de vida. E se a gente for pensar naquele conceito que eu falei para vocês de vitalidade, uma pessoa que tem vitalidade quer se mexer,
ela quer se movimentar, né? Porque ela está tão ativa, ela está tão bem, que o exercício vai fazer parte de uma forma rotineira. E precisamos lembrar que está na base da pirâmide e é extremamente importante. Agora, aqui, rapidamente, só passar para vocês que quem tem Google ou conversa ou está aí nas mídias, sempre tem um tipo de dieta, sempre tem uma dieta da moda, né? Então, hoje a gente tem, assim, eu trouxe umas, porque a gente tem várias. Low carb, DASH, paleolítica, cetogênica, adulca, mediterrânea, hipocalórica, hipercalórica, funcional. E aí eu pergunto para vocês, qual é a melhor dieta? Né? O que é melhor para você? O que é melhor para mim? Né? A dieta é a melhor para você naquele momento, ela tem que ser balanceada e equilibrada. Quando eu faço restrição muito severa de algum grupo de alimento, eu posso estar deixando de ingerir vitaminas, minerais e fibras. Podemos praticar e fazer algumas dessas dietas, sim, mas sempre lembrando que dieta tem que ser acompanhada por um profissional para que o tiro não saia pela culatra, para que eu não faça dieta muito restritiva e depois eu tenha prejuízo da minha saúde, tá? Aí eu trouxe esse slide que é assim, ninguém nunca ficou obeso por comer um lanche, né? E ninguém nunca ficou magro para comer salada. Então, o que significa isso? Que é o equilíbrio, né? Que a maneira como a gente lida é o nosso dia a dia, é o nosso movimento, que vai definir, né, a nossa quantidade calórica e a ingestão individualizada dos grupos de alimentos. E aqui eu trouxe essa foto, porque o dia que eu estava montando a apresentação, eu estava fazendo um trabalho fora de São Paulo e eu estava hospedada num hotel e deu 3 horas da tarde, eles chegaram com isso para mim, né? Os morangos, as uvas, um chocolate meio amargo derretido. Aí eu olhei, eu falei, eu vou levar para a apresentação. Por que eu quis trazer? Para mostrar que a gente não precisa ser radical, porque óbvio que eu comi, né? Então, eu sou nutricionista, falar, nossa, mas você comeu chocolate, tudo. Comi por quê? Porque me trouxeram com tanto carinho e estava com uma cara tão boa que eu falei, eu não posso deixar de comer, né? Então, aí entra, muitas vezes, a questão emocional. Fez bem para mim comer, estava delicioso, né? Então, não é porque eu comi isso que eu acabei com a minha saúde. Por quê? Porque eu cuido de todo o resto. Então, eu quis trazer isso para vocês para dizer que o equilíbrio e que comer alguma coisa diferente em alguns momentos, né, não é isso que vai atrapalhar a nossa saúde, até porque faz um bem emocional danado, mas não pode ser toda hora, tá? E hoje a gente tem aí o maior problema que a gente tem em termos de saúde pública é a questão da obesidade, e principalmente hoje de as nossas crianças e dos nossos adolescentes. E o excesso de peso, ele leva à obesidade. Então, se a gente seguir aquela pirâmide, a gente dificilmente vai ter problema com obesidade, e a gente sabe que a obesidade leva a vários problemas de saúde, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e vários outros, né? Então, tendo visto aí de um modo geral, vamos falar um pouquinho sobre a importância da alimentação no ambiente corporativo, né? Uma boa alimentação no ambiente corporativo, ela traz inúmeros benefícios, né, que vão ter impacto positivo na saúde dos colaboradores, na produtividade, né, como o Filipe comentou na abertura, e no clima organizacional. Aqui alguns itens, né, do benefício, né, dos benefícios dessa alimentação no ambiente corporativo. Saúde e bem-estar. Uma alimentação equilibrada contribui para uma melhor saúde física e mental, como a gente viu há pouco, reduzindo os riscos de doenças, como a gente viu, de diabetes e hipertensão, porque vai ajudar a não obesidade. Aumenta a produtividade. Os colaboradores bem alimentados tendem a ter maior energia e concentração, resultando numa
maior eficiência e produtividade no trabalho, né? Reduz o absenteísmo. Então, uma pessoa saudável não vai faltar do trabalho, né? Porque se ela tem um melhor sistema imunológico, ela se alimenta bem, ela adoece menos. Se ela adoece menos, ela falta menos. É meio que uma coisa cíclica, né? Melhora o clima organizacional, né? Porque melhora, o trabalho é mais positivo, ele é mais colaborativo, as pessoas se sentem bem, se as pessoas têm mais vitalidade, o ambiente fica melhor, né? Aumenta a satisfação e a retenção de talentos, né? Porque uma pessoa que é boa naquilo que ela faz, ela não vai, ela vai querer ficar na empresa que cuida dela, né? E a alimentação faz parte disso. E tem uma redução no custo com saúde. Então, tem um impacto financeiro também, né? Porque a gente vai gastar menos com problemas de saúde, com ausências, né, dos colaboradores, vamos ter menos gasto com os planos de saúde, e o colaborador não vai se ausentar, então eu não preciso substituir. Então, vocês veem que a coisa é meio cíclica, né? Uma coisa boa que leva a outra. É meio que uma corrente do bem, né? E promoção da cultura e da saúde, que é o que a gente faz aqui. Essa é uma foto do nosso restaurante, né? Do nosso refeitório, que a gente gosta de chamar de restaurante, né? Porque tem um outro apelo, né? A empresa, o Grupo La Pastina, investe na informação para os seus colaboradores. Então, a gente tem esse programa Alimentação para Viver Bem, onde nós gravamos vários vídeos curtos que ficam disponíveis para todos os colaboradores. Aqui é uma foto do nosso restaurante interno, né? Então, ele é um ambiente bem aconchegante, ele é bem acolhedor. A gente tem também os almoços temáticos, e isso bate naquilo que eu falei, né? Que a gente pode ter, sim, momentos de comer coisas diferentes, coisas que, de repente, não são tão saudáveis, mas não fazem parte do nosso dia a dia. Então, eventualmente, a gente tem um dia do junk food, aí eu posso ter o dia da pizza, o dia do hambúrguer, aí a gente cria algumas coisas, porque isso também faz parte do social, né? E do aconchego que a gente dá para o nosso colaborador, tá? Como o Renato mostrou para vocês, a gente tem um centro de logística aqui com um número grande de colaboradores, e isso vai até às 23 horas. Então, a gente elabora para eles, né, algumas marmitas, né, que são feitas sempre com todo o controle, assim como todo o restante da alimentação, né? Controle que eu falo é o controle higiênico-sanitário, controle de segurança, que eu falei lá no começo, né? E a gente entrega para eles aí com um bilhetinho, né? Agradecendo o fato deles estarem trabalhando num outro período, e ela vai quente, né? Para que eles possam comer sem se deslocar do local de trabalho, mas eles têm lá um espaço com mesa, com cadeira, para comer sentado direitinho, tá? E esse é o cardápio, né? Então, eu sou responsável pela elaboração do cardápio aqui da matriz, né? Então, eu quis trazer esse modelo para vocês, porque mostra que a gente tem o básico, que é um arroz e feijão, sempre temos um tipo de guarnição, que são legumes ou algum vegetal, né? Um prato principal, que a gente usa sempre algum tipo de proteína, né? Quando a gente usa peixe, como o peixe, algumas pessoas não consomem, então a gente tem também sempre um outro tipo de proteína. Temos como padrão sempre ter uma opção vegetariana, respeitando o gosto de alguns colaboradores, a opção de vida de alguns colaboradores. E temos aí 4 tipos de salada e temos a sobremesa. Sempre tem uma fruta, e a gente, para fazer esse agrado também aos nossos colaboradores, a gente coloca aí um doce, né? E a gente incentiva sempre que haja um equilíbrio naquilo que eles estão consumindo. E aí vocês vão ver que está em negrito, né? No cardápio, a gente tem cardápio sempre elaborado a cada 3 meses, né? A gente sempre tem algum produto, né? Ou alguns produtos da curadoria La Pastina. Então, a gente tem o cuscuz,
aí eu tenho risoto, aí eu tenho as compotas, né, que a gente usa, o arroz, né, que a gente usa, aí eu posso ter as massas, e assim a gente coloca para os nossos colaboradores para que eles consumam aquilo que a gente está vendendo, né? Que faz parte do princípio, né? Se a gente acredita que comer bem faz a pessoa ser feliz, a gente quer que os nossos colaboradores estejam felizes. E a gente faz questão, então, o azeite, o balsâmico, que são utilizados aqui no nosso restaurante, são da La Pastina. Tá? Então, é muito importante que todos os colaboradores, sem distinção nenhuma, consumam os nossos alimentos e a gente tem um cardápio bastante equilibrado para que a gente pratique aquilo que a gente está realmente falando, né? E aqui acho que o Renato vai falar agora de novo. Eu vou ficar por aqui. Daqui a pouquinho, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Bom, e como a Flávia mencionou, né, nós buscamos proporcionar, né, esse tipo de experiência para os colaboradores, né, para que eles tenham contato com esse tipo, com nossos produtos, de fato. Então, aqui internamente, né, nós promovemos periodicamente algumas degustações, né, de produtos. Então, sempre que tem ali um lançamento de um vinho novo, né, de um produto também da curadoria de alimentos, né, que seja um lançamento, algo novo, a gente busca também proporcionar isso para eles, né? Então a gente organiza essas degustações, aqui tem algumas fotos, né? E aqui eu chamo a atenção também, pessoal, para a primeira imagem. Por quê? Porque nós temos aqui internamente um showroom. Então, é uma lojinha mesmo, de fato, né, com uma série de produtos aqui da nossa curadoria, tanto da La Pastina como da World Wine. E os colaboradores, eles têm a oportunidade de adquirir os nossos produtos com descontos especiais, né? Então, o desconto pode chegar até 50%, né? É um desconto bem expressivo para que eles tenham também esse contato. E aqui também, referente aos eventos internos, os treinamentos, então nossas equipes de marketing estão sempre organizando treinamentos, trazendo os produtores para cá, seja de alimentos ou de vinhos, para proporcionar essa imersão para os colaboradores. Então aqui nós temos algumas imagens, está bem recente, inclusive, esse evento, foi do nosso festival Enogastronômico, nós realizamos aqui na semana retrasada, em comemoração aos 77 anos do grupo, foi realizado aqui na Matriz, e foi uma experiência assim completa, né? Tivemos lá cerca de 8 mesas organizadas por países para que os colaboradores tivessem o contato com os alimentos, com uma curadoria especial de vinhos, tanto da La Pastina como da World Wine também. E era isso que eu queria passar para vocês. Vou chamar a Flávia aqui de volta. Volto eu aqui de novo, né? Eu preparei aqui algumas coisas só para a gente descontrair um pouco agora no final o que é verdade ou mentira, né? Então, vocês, aí, quando eu fizer a pergunta, vocês anotem aí para ver se vocês acertam. Se carboidrato engorda, é verdade ou é mentira? É mentira, né? Eu posso comer um pão, eu posso comer uma massa, desde que eu tenha equilíbrio e respeite a minha necessidade de ingestão calórica diária, né? Então, carboidrato não engorda, né? Tem gente que fala, eu não como mais arroz porque eu preciso emagrecer. Será que vai emagrecer só porque não está comendo arroz? Então, a gente precisa pensar nisso. Beber água durante a refeição da barriga, né? Então, isso é verdade ou é mentira? É mentira que dá barriga. Mas aqui eu tenho que fazer um adendo, e eu quis trazer isso porque eu não podia deixar de falar, que realmente não é bom tomar água junto com as refeições ou qualquer outro líquido, porque a gente viu que a digestão, né, ela se completa, né, a absorção, na realidade, no nosso intestino delgado. Se eu faço uma ingestão muito grande de água ou de líquido, eu prejudico essa absorção, tá? Então, não dá barriga, mas não é bom que a gente tome água ou líquidos durante a refeição. Chocolate faz bem ou faz mal? É verdade ou é mentira? É verdade que faz bem. Chocolate é bom, chocolate tem propriedades importantíssimas que fazem bem à nossa saúde. Eu estou falando de chocolate, que significa cacau, e não aquela quantidade, aquele chocolate que quando a gente lê ali no rótulo, tem uma quantidade enorme de gordura, uma quantidade enorme de açúcar, tá? Então entra na questão da qualidade, mas que faz bem, faz.
Ovo é outra coisa que tem muita dúvida. Mas ovo faz bem? Ovo faz mal? Posso comer ovo? Ovo aumenta o colesterol? O que vocês acham? Ovo faz mal? Não faz mal, não. O ovo é um alimento riquíssimo. Ele é fonte de proteína, ele tem minerais super importantes, tá? O consumo de ovo não aumenta o colesterol. O ovo tem colesterol, mas é um colesterol que não é absorvido pelo nosso organismo. Claro que tudo tem que ter equilíbrio. Eu não vou comer 10 ovos no dia, né? Mas eu posso comer ovo com frequência, sim, porque o ovo não faz mal, a menos que a pessoa tenha alguma restrição específica. Outra dúvida que sempre as pessoas têm: deixar de jantar emagrece? Eu só como até 3 horas da tarde e depois eu não como mais. Não emagrece, tá? Então vamos lá. É mentira. O que a gente tem que ter é equilíbrio, né? Eu não vou ter um jantar extremamente calórico se depois eu vou deitar, ou eu vou assistir um filme, ou eu vou ler, né? Eu vou aquietar, né? Então, a caloria é importante, ou a energia, o nosso consumo de energia é importante quando a gente vai gastar. Se eu não vou gastar, eu não preciso deixar de jantar, eu só preciso escolher bem qual vai ser o meu jantar, tá? Abacate é outra pergunta que sempre me fazem: eu não como abacate, abacate tem muita gordura, abacate engorda. Será que é verdade? Será que é mentira? É mentira, abacate não engorda. Abacate é riquíssimo em vitaminas e minerais também. É uma gordura vegetal, é uma gordura boa, né? Então, é um alimento que pode ser consumido, né? Vou comer só abacate o dia inteiro? Óbvio que não, mas ele pode ser consumido, se você gostar, com frequência, porque ele não vai. Agora, eu não vou preparar o abacate com um montão de açúcar, né? Então, aí entra em como eu vou estar fazendo a preparação do meu alimento. E aqui aquela roda que eu falei para vocês, né? O equilíbrio que a gente tem que ter, né? Em todas as fases da nossa vida, em tudo aquilo, né? Porque nós somos seres múltiplos, né? Então eu preciso ter a parte saúde, equilíbrio emocional, intelecto, lazer, as finanças, o lar, a carreira, a vida afetiva, a contribuição social, os amigos, a família, o meu lado espiritual, independente de religião, né? Quando eu tenho esse equilíbrio, quando essa roda está em equilíbrio, tudo funciona bem, né? Então, tem um exercício que é muito legal de fazer, que é a gente parar um pouquinho, né, com a gente, né, sozinho, uma hora, e fazer essa roda e ver, será que a minha roda está equilibrada, né? Será que de repente a minha vida afetiva tá menorzinha, né? Eu estou dando mais importância para a minha carreira, né? Será que eu estou fazendo algum trabalho social ou deixei isso de lado, né? Façam isso. É um exercício bastante importante, tá? Então, para a gente finalizar, né, o bem-estar, a saúde, atividade física, reeducação alimentar e o equilíbrio emocional. Quando a gente tem isso, a gente tem saúde. E eu gosto sempre de fechar as minhas palestras falando, né, dessa frase de Hipócrates, né, de tanto tempo, que teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. Essa frase diz muito e ela é extremamente verdadeira. E aqui, para a gente não deixar de falar um pouquinho do exercício, né? Que viver é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se mover, se manter em movimento, tá? Aqui estão meus contatos, tá? E fico aí, né, junto com o Renato, à disposição de vocês. muito obrigado, Flávia, Renato. Foi uma hora que passou voando, pois assuntos, as temáticas, o que vocês abordaram são relevantemente interessantes. Adorei como terminou a palestra com a frase de Hipócrates. Hipócrates, né, o protetor dos médicos, ainda faz Uhum, o juramento de Hipócrates. E eu sou é. filho de médico, então ainda mais Perfeito. com essa finalização. Que, ou também, voltando
aos gregos e aos latinos falavam mens sana in corpore sano, a gente ainda mais viu quanto isso é verdade, pois se não tendo uma boa alimentação, um equilíbrio, eu diria que a palavra equilíbrio que resume a sugestão e a indicação quando falamos de alimentação, não pode ter uma saúde mental que, consequentemente, não pode ter um desempenho satisfatório e bom, né, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho. E isso é o que a cultura organizacional visa e contribui para que possa ter essa sequência de condições para poder viver e ter um bem-estar vital, né? Que essa questão da vitalidade é ainda mais importante. Eu tenho uma pergunta que talvez saia um pouquinho em termos de faixa etária, mas é inevitável que tenha surgido. Eu sou pai de um filho de 4 anos, meu filho tem 4 anos, e como todas as crianças, né? Quando introduzida, infelizmente, podemos dizer, ao mundo dos ultraprocessados, dos biscoitos, das bolachas, da merendina, se chamamos em italiano, das batatinhas, é difícil negar, não negá-lo é até mais fácil, mas impedir que tenha essa curiosidade e esse gosto. E você falou muito bem, né, o conceito do equilíbrio, que é o que a gente tem que almejar, mas e também uma questão, né, de hábitos da sociedade não apresentar, não proporcionar esse tipo de alimentos. Mas isso é bastante inevitável, pois o business não permite isso. Eu queria saber se existe um limite, uma sugestão em relação à quantidade do consumo desses produtos para crianças até 10 anos. Pois a gente, como adulto, tem outras maneiras, e a cultura e a educação que nos ajuda em nos limitar ou de toda forma amenizar eventualmente essas situações, mas a criança não, a criança quer se encher os olhos e consequentemente quer encher a barriga disso. O papel nosso, o papel da sociedade, o papel dos pais, mas eu queria saber, do ponto de vista de um especialista, se temos uns limites, né, marcados, fixos, em relação a esse tipo. A gente não teria aí um limite, né? O que eu costumo falar muito, né, para os meus pacientes e para os pais é que, primeiro, o exemplo de casa é muito importante, então, a criança não ter acesso frequente a esse tipo de alimento é importante. Então, se ela abrir o armário de casa e ela não tiver lá um monte de pacotinho, salgadinho e tudo, ela vai buscar provavelmente uma fruta ou alguma outra coisa que ela tenha. Mas a gente não pode proibir, né? Então, eu não posso falar, não, não pode. O que a gente faz muito é negociar, né? Então, olha, você quer comer o salgadinho ou você vai comer o biscoito e tudo, mas então vamos ter ali o salgadinho só no final de semana ou numa ocasião especial. Então, você vai negociando. E procurar também, Filipe, algumas alternativas, e hoje nós temos isso, de salgadinhos ou de biscoitos, que são mais saudáveis, né? Que não tem tanta gordura trans, que não tem tanto aditivo, conservante. Então, não existe um limite. Mas, assim, eu acho que essa negociação com as crianças é importante, a não proibição é muito importante. Então, você vai negociar e falar: olha, você quer? Então tá. Então, vamos deixar para comer isso mais no final de semana. Durante a semana, a gente vai comendo outras coisas e oferecer as outras coisas. E importante o que ela tem em casa, né? Ou quando vai no supermercado, às vezes a criança vai junto. Ah, eu quero esse. Tá bom, olha, a gente vai comprar esse e a gente vai comer naquele dia que a gente combinou, tá? Mas aí a gente vai lá e compra uma outra coisa e você mostra. Então, isso acaba funcionando bastante. Não, perfeito. Uma negociação com criança que pode ser depois levada para o nível empresa, funcionário, porque Sim, exatamente. Você pode levar isso, essa negociação, por isso que eu fiz questão na apresentação de dizer que você tem as quebras, né? Então, eu tenho o dia do junk food, eu mesma comi lá a questão do chocolate e quis trazer isso, que é isso que vai levar ao equilíbrio, né? perfeito.
Eu tenho outras coisas, mas eu vou deixar espaço para outras pessoas, outras perguntas. Roberto, até tem alguma coisa a dizer? Eu achei bem bacana a reflexão do equilíbrio, né? Que foi trazido na discussão. Quer dizer, você não precisa se privar radicalmente de tudo, até porque ninguém consegue comer alface a vida inteira, né? Então, se esbarra muito na questão da felicidade. Então, essa coisa do equilíbrio, né? Corpo saudável, prática de exercícios físicos, junto com uma alimentação equilibrada, né? Posso comer o chocolate, mas não todo dia, não 3 vezes ao dia, etc. e tal. Essa Exato. reflexão é interessante. Quer dizer, é tudo do que a gente já sabe, mas não põe em prática, né? A gente é um pouco teimoso com essas coisas e é sempre importante ouvir essas orientações de um especialista para a gente poder refletir um pouco sobre esse equilíbrio. Acho que tem um ponto importante para a gente trazer aqui para reflexão, que o brasileiro não tem muito hábito, é de manter os seus exames feitos e atualizados, né? Exames de saúde, para evitar surpresas. Normalmente, isso é muito comum no brasileiro, né? Não sei na Itália como é, mas o brasileiro ele tem muito esse perfil de procurar uma assistência médica quando ele sente alguma coisa. E muitas doenças, muitas patologias, elas não gritam logo no início, né? Quando você começa a sentir alguma coisa, é porque aquilo já está num estado um pouco mais avançado, poderia ter sido evitado. Então, queria se possível, um comentário sobre essa questão, né? Assim, que você acha com relação a essa coisa dessa postura do brasileiro de, infelizmente, não ter esse hábito, né, de manter os seus exames com uma periodicidade adequada? Não sei se você quer Isso, comentar alguma isso, coisa. isso é um hábito ruim, na realidade. Realmente, os exames periódicos são de extrema importância, e isso bate um pouco no assunto que a gente está falando, que são as organizações corporativas, né? Hoje a gente tem várias organizações corporativas que obrigam, né, os seus colaboradores ao check-up anual, e isso é Sim. extremamente importante, né? Por quê? Porque isso vem de encontro a tudo aquilo que a gente falou, né? Se eu faço o check-up anual e eu estou começando, o diabetes é um deles, né? Se eu não faço um acompanhamento, muitas vezes quando eu detecto que eu estou diabético, eu já estou num estágio avançadíssimo, né? E se eu faço frequentemente um simples exame de sangue, por exemplo, eu vou saber como é que está a minha glicemia, minha hemoglobina glicada, e vou estar verificando isso. Então, é um incentivo também às corporações que incentivem, né, os seus colaboradores a esse check-up anual. Isso é extremamente importante. É muito interessante. Um exemplo de prática, né? Eu trabalho na Enel Brasil e aqui na Enel, durante os nossos periódicos, a gente já sai do exame periódico anual com um direcionamento para um especialista em determinadas áreas em que o periódico detectou a necessidade de um olhar. Então, Uhum. isso facilita um pouco do comodismo do brasileiro. Ah, nossa, tem que procurar um cardiologista. Você já sai dali com encaminhamento. Então, compartilhando esse exemplo de prática aqui né, para as empresas aqui conectadas, talvez isso seja importante, tá? Mas muito obrigado e parabéns aí pela apresentação. Obrigada, eu que agradeço. Filipe? Se não tiver demanda, perguntas, eu acho que a gente pode pensar num segundo webinar sucessivo para dar andamento, para dar uma continuidade, pois, como disse no começo, é algo que, cioè, comer, toda gente, todo mundo come todos os dias, comida é felicidade, ter comida é um incentivo, comer, ter um olho de guarda, um olho especial sobre alimentação dentro da empresa é um plus. Deveria ser, de cima assim, quase uma condição quase normal, pois a gente passa a maioria do nosso tempo nas empresas ou trabalhando por alguma entidade. Então, falar de alimentação e falar de cultura organizacional é ainda mais importante, sobretudo quando num contexto como a da La Pastina,
mas num contexto que é o nosso de todos os dias. Então, eu agradeço novamente e espero de vê-los pronto para uma próxima ocasião. E, bom, se quiserem falar mais alguma coisa, Aí eu quero Antes, agradecer a antes de devolver, oportunidade. perdão, antes de devolver para a Flávia e para o Renato, caso alguém tenha alguma pergunta e queira fazer depois, não tem problema, pode direcionar para a gente até aqui no chat, a gente direciona a Flávia e ao Renato. Desculpe interrompê-los, agora sim, Flávia, com você. Imagina, eu só queria agradecer a oportunidade. Para mim, é assim, se deixar, eu posso ficar falando 3 dias sobre alimentação e tudo aquilo que implica, porque assunto é o que não falta, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar colocando também para as outras empresas o trabalho que a gente faz aqui enquanto Grupo Lapachim. Então, foi um prazer, muito obrigada. Eu também gostaria apenas de agradecer, né, primeiramente aí ao Filipe, ao Roberto, né, a todo o comitê da Italcan, também a todos que nos acompanharam até aqui, né, foi uma grande honra, né, estar compartilhando um pouquinho também com vocês aqui da nossa cultura, do nosso jeito de ser. E é como a Flávia mencionou, né, é um assunto que é sempre bom, né, a gente está conversando, é um assunto agradável de fato, então é só agradecer mesmo. perfeito. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos então no próximo encontro do Comitê ISD Sustentabilidade. A todos aqui conectados até agora, a gente lembra que a gravação vai estar disponibilizada no canal do YouTube da Câmara, da Italcan, e as pessoas que não puderam participar, fica o convite para que vocês enderecem esse conteúdo. Obrigado, obrigado a todos. Muito obrigada. Este horário, bom apetite, né? Este horário daqui a Próxima hora. Até logo. Tchau. Ciao, arrivederci, Ciao. arrivederci.